Olá, bonitos e bonitas. Sejam bem-vindos novamente aí à aula sobre material genético. Bom, meus queridos, hoje nós vamos dar uma continuidade aí na parte 2 sobre material genético e nós vamos aí partir daí onde a gente parou anteriormente, beleza? Então, da hipótese semiconservativa, conservativa e dispersiva. Lembrando que a hipótese é a semiconservativa, provada aí cientificamente. Muito bem, agora nós vamos falar sobre como é que acontece a duplicação do material genético. Só lembrando por que acontece a duplicação do material genético. Então eu tenho uma célula e essa célula precisa se dividir em duas outras células. Vamos pensar o processo de mitose, tá, galera? Por enquanto acontece tanto em mitose quanto em meiose, mas vamos pensar no processo de mitose, né, para facilitar aqui a explicação. Então eu tenho uma célula, essa célula precisa se dividir em duas. E o material hereditário vai ter que estar presente em todas as duas células. Então acontece a duplicação do material genético. E aí é exatamente isso que a gente vai ver. Então, tanto isso vale para a mitose quanto para a meiose, acontece a duplicação do material genético. Então vamos lá. Então, para começar a duplicação do material genético, todo o material genético, tanto em procarionte quanto em eucarionte, tem a origem da replicação, tá? Que é um ponto específico do DNA, onde começa a abertura da fita de DNA, que nesse caso aqui está representado nesse esquema com esse local aqui. Então, nesse local, inicia-se a origem da replicação. Vamos lá. Depois que acontece essa abertura, né, o rompimento das pontes, dessas primeiras pontes de hidrogênio na origem da replicação, existe uma proteína chamada DNA helicase que vai fazer a abertura do DNA. Então ela vai abrindo, como se fosse um zíper. Então, como se fosse o zíper abrindo aí o zíper que seria o DNA, beleza? Então a DNA helicase, uma vai abrir nessa direção e a outra vai abrir nessa direção. Então, formando as forquilhas de replicação, tá? Então, aqui, forquilha de replicação, nesse caso à direita e aqui à esquerda, beleza? Então vamos lá, seguindo em frente. Depois dessa abertura, é necessário, então a helicase abre, forma as forquilhas e então as bases nitrogenadas estão aqui, ó. Adenina, timina, citosina, guanina. E aqui adenina, citosina, guanina, tá? Não nessa ordem, mas imagina que isso aqui tem adenina, aqui vai ter timina. Isso aqui tem citosina, aqui vai ter guanina. Beleza? Vamos lá, seguindo em frente. Então, depois da abertura, o material lá durante a duplicação, acontece a estabilização da molécula de DNA. Então, como abriu a fita de DNA, ela precisa, a tendência é que as pontes de hidrogênio se fechem de novo. Então, para que não aconteça o fechamento, existem as proteínas SSB, Single Strand Bind Protein. Desculpa aí o inglês, mas essas proteínas que vão estabilizar a molécula e deixar essa molécula aberta, né? A fita de DNA. Então, só lembrando que as helicases vão abrindo o DNA conforme ele vai sendo duplicado. Muito bem. Seguindo em frente, o que acontece? Depois, então, de um lado está acontecendo de um lado e está acontecendo do outro lado. Então, desse lado aqui, o que vai acontecer? A primeira coisa, que é onde vai iniciar, lembra lá que eu falei aqui em cima sobre a origem da replicação? Então, nessa origem da replicação, existe uma outra proteína que se chama DNA primase. A DNA primase, ela já diz, né, primase, ela vai indicar através de um primer, que é uma sequência de material genético RNA, que vai indicar o início onde vai começar a duplicação do material genético, beleza? Então, aqui nesse lugar vai depositar RNA. Então, quem vai depositar RNA? DNA primase. Muito bem, depois que a DNA primase deposita esse RNA, que vai indicar o início, né, de onde vai ser duplicado o material, a DNA polimerase se liga, então ela colocou o primer aqui, ela sai
E aí vem uma outra proteína, que é a DNA polimerase. A DNA polimerase se fixa, então, no primer, ela se fixa e vai deslizar. Então, aqui a DNA polimerase ela vai deslizar sobre a fita de DNA. E nesse deslocamento, então ela vai começar a polimerizar. O que é polimerizar? O que é um polímero? Que coloca um do ladinho do outro. Nesse caso são os nucleotídeos, tá? Quais são os nucleotídeos? São nucleotídeos de adenina, de timina, de citosina e de guanina, beleza? Só lembrando aqui, se aqui é adenina, a DNA polimerase vai polimerizar a timina. Se for aqui timina, vai polimerizar a adenina. Se for citosina, vai polimerizar a guanina. Se for guanina, vai polimerizar citosina. Então, ela vai descendo, né? Ela vai descendo aqui a cadeia molde, a fita molde ou fita parental, e vai polimerizando aqui os nucleotídeos. Beleza? Então, olha aqui, ó. Então, polimerizando aqui os nucleotídeos, e isso aqui é a alça de deslizamento, tá? Para facilitar aí a descida da DNA polimerase. Olha aqui, ó, só para enfatizar aqui o que é a polimerização. Então, imagine que aqui, ó, é a fita molde, tá vendo aqui, ó? Fósforo, açúcar, fósforo, açúcar, fósforo, açúcar, e aqui as bases nitrogenadas seriam a fita molde aqui em cima, e aqui embaixo seria, aqui, né, nesse caso aqui, seriam a fita nova que está surgindo, tá? Olha aqui, ó, se for timina, vai ser adenina, timina, tá vendo? Desculpa, timina, adenina, tá vendo? Timina, adenina. Se for citosina, aqui, ó, citosina, embaixo vai ser guanina, beleza? Acho que vocês já pegaram. Se não pegar, escrevam aí que eu tento responder depois, beleza? Tá. Uma coisa importante de se saber. Duas coisas, na verdade. Quando está acontecendo a polimerização, essa fita aqui, no sentido 5' para 3', o sentido é contínuo. A polimerização é contínua. Tá vendo que não forma fragmentos aqui? É uma coisa contínua. Tá vendo? Contínuo. E outra coisa, para acontecer a polimerização, de onde que vem essa energia? Todos os nucleotídeos são trifosfatados, ou seja, tem a base nitrogenada mais 3 fósforos. Aqui, ó, como se fosse adenosina trifosfato, ATP. Então, é um nucleotídeo de adenina. E aí, só que vem com 3 fósforos. E aí, para ter a ligação aqui, ela libera energia desses 2 fósforos, né? Fica com um fósforo e vai se ligar aí à cadeia. Beleza? Vamos lá, seguindo em frente. Opa, só refazendo. Então, são duas coisas. Fita contínua, sentido 5', 3', e quem fornece energia para essas ligações aqui, ó, essas ligações entre os nucleotídeos, né, a polimerização, é a energia contida nos próprios nucleotídeos, beleza? E quem vai ordenar isso é a DNA polimerase. Seguindo em frente, enquanto isso acontece, então a fita contínua acontece aqui e ao mesmo tempo acontece na fita de baixo. Então, fita sentido 5 para 3' é contínua. Aqui embaixo, na fita descontínua, né, que é o sentido que não é contínuo. Então, o que acontece? A DNA primase, vocês já vão entender o que é isso. A DNA primase, então, ela vai polimerizar primeiro, então, o RNA inicializador e para posteriormente a DNA polimerase se fixar no identificador, né, no primer, para poder deslizar aqui em cima. Beleza? Muito bem. Olha só que a diferença é que enquanto essa fita aqui é contínua, essa fita aqui é descontínua, tá? Então, vamos ver como é que funciona. A DNA primase, ela coloca vários RNAs primers, tá? Vários inicializadores aqui, ó, DNA primer. Então, RNA primers que vão indicar onde é que começa onde que vai ser que preciso sintetizar o DNA. Beleza. Aí o que acontece? A RNA polimerase, ela vai encaixar aqui e vai formar esses pequenos fragmentos, tá vendo? Ó,
esses fragmentos de DNA. Aqui ela se encaixa, então a DNA polimerase se encaixa aqui, desce, fragmento e polimeriza DNA. Então em azul aqui, ó, em azul são os fragmentos de DNA, enquanto verdinho aqui são os fragmentos de RNA colocados aí pela DNA primase. Esses fragmentos que estão feitos aqui é feito pela DNA polimerase e são chamados de fragmentos de Okazaki. Então, por isso que essa fita aqui, sentido o contrário, né, 3:5, ela é descontínua, beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui, o que acontece? Depois que colocou, a RNA polimerase colocou aqui o DNA, colocou o DNA, e restaram RNA. Professor, esse RNA fica aí? Não. Existe uma enzima, tá vendo aqui, ó, RNase, que significa enzima que vai tirar, né, que vai quebrar o RNA, ela vai passar em cima do DNA tirando os RNAs, que são os primers, né, RNA primer. Vai tirar e vai restar só os DNAs aqui, DNA aqui e DNA aqui. Aqui também depois é retirado. Então, agora a RNA polimerase, ela vai se fixar aqui e vai colocar o pedacinho que está faltando aqui, o pedacinho que está faltando aqui e assim sucessivamente. Aí então, olha aqui, ó, a RNA polimerase polimerizando os pedacinhos. Tá vendo que tá ficando uns buraquinhos aqui, ó, umas fissuras aqui, uns fragmentos. Então, o que acontece? Para não ficar esses fragmentos aqui de DNA, porque não daria estabilidade à molécula, existe uma proteína chamada DNA ligase, que ela vai fazer a junção daqui na questão dos fósforos, né? Fósforos e açúcares, né? É a ligação fosfodiéster, tá, galera? Então, só repetindo, ligação aqui, a DNA ligase vai unir esses fragmentos aqui, então, todos os fragmentos, então, ela vai juntar aqui o fósforo e os açúcares, né? Que é a ligação fosfodiéster, beleza? Então, vamos lá, seguindo em frente. Então, depois que o DNA então está completo, a alça continua, né, deslizando para cá e esse fragmento continua deslizando para lá, beleza? Faz esse pedaço, abre de novo, faz esse pedaço, abre de novo. Então, essa aqui é contínua, enquanto essa aqui vai fazendo aos pedaços, beleza? Então, sentido 5 linha, 3 linha, sentido 3 linha, 5 linha, beleza? Então, aqui, voltando lá na explicação sobre a hipótese semiconservativa lá, aqui eu tenho o DNA parental, ou fita tardia também chamada, e aqui eu tenho a fita nova ou a fita líder, tá? Que é recém-feita. Então, aqui a fita parental, fita tardia, e aqui a fita líder, tá? Aqui também a fita parental é chamada de fita molde, tá? Então, aqui a síntese do DNA é contínua e aqui a síntese é descontínua. Então, vocês percebem que aqui, ó, a RNA polimerase só vai descendo, enquanto que aqui ela faz esse pedaço e aqui ela tem que esperar a helicase abrir de novo e aqui a DNA polimerase está sintetizando. Então, o primer colocado aqui em cima é colocado uma vez só e a DNA polimerase desce, vai descendo até o final. Nesse caso aqui não, é colocado aqui, ela sintetiza aqui, a DNA polimerase sintetiza esse pedaço, faz aqueles fragmentos, né? E vai continuando fazendo esses fragmentos aqui. Por isso que essa fita aqui é contínua e essa fita aqui é descontínua. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, bons estudos e resolva os exercícios. Beleza? Um abraço. Até mais.